Olá pessoal, nós estamos aqui para mais um subsídio da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o professor Joelso, faço parte da ADEC, Adolescentes em Cristo. Nós vamos estudar nesse nosso encontro a revista dos Juvenis, em especial a lição de número 8, que trata sobre a adoração e a idolatria. A base da nossa lição, ela se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 20 e versículo de número 3. E todos nós conhecemos esse texto. O Senhor ele nos fala que nós não devemos ter diante de nós outro Deus além dele. Nós entendemos um pouquinho, a lição ela fala aos adolescentes de 15 a 17 anos. Então nós temos que compreender um pouquinho sobre o que é absoluto para esses adolescentes nessa faixa etária de idade. Eles têm duas coisas que é absoluto para eles. Primeiro, o valor da vida. Segundo, a opinião dos outros. Então quando nós falamos isso, e nós vamos tratar a respeito dos ídolos, é muito importante nós termos no contexto da lição, e nós vamos ver que a lição ela está rica, ela está falando bastante coisas a respeito realmente de adoração e idolatria, e no contexto da lição, nós vamos ver que quando nós falamos de ídolo, nós falamos do referencial. E nessa faixa etária de idade, eles precisam muito de referenciais. Então a lição ela vai falar de referenciais bons e referenciais ruins. Ela vai falar na questão do ídolo que deve ser seguido, ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo, e de ídolos que não devem ser seguidos, que são os ídolos seculares. Nós vamos ver que a lição ela aborda pontos como, por exemplo, pontos positivos dos ídolos que são mundanos, que não pertencem ao nosso cotidiano, não é verdade? Mas ela também vai falar das qualidades dos líderes cristãos, daqueles que deram sua vida pelo Evangelho. Eu já gostaria de trazer você um pouquinho mais para uma profundidade na questão da diferença da adoração e da idolatria. E mais trazendo para o contexto da adoração. Porque nós temos que ter um cuidado de não nos aprofundar e reforçar a figura daquele ídolo mau, daquele ídolo que não vai trazer coisa boa, um bom benefício para a vida do seu adolescente. Se nós começarmos a falar na nossa lição sobre as atitudes dos líderes ruins, nós vamos até despertar neles, na verdade, alguma curiosidade para eles procurarem a biografia desses líderes ruins e coisa e tal. Então nós temos que ter um cuidado, uma equidade, nem falar de mais e nem falar de menos. Temos que citar que existem exemplos ruins, mas temos que falar o mais, é claro, nos exemplos bons. Então, por exemplo, para a base do subsídio que eu quero trazer para vocês hoje, nós temos o livro de Colossenses. Se nós pegarmos o livro de Colossenses no capítulo de número 3 e no versículo de número 16, nós vamos ver Paulo dizendo exatamente o que ele quer falar a respeito da adoração. Quando nós falamos da adoração no sentido de serviço, nós vamos colocar na cabeça do nosso adolescente que a adoração não é simplesmente cantar. A adoração ela é serviço. Então um ídolo, ele presta um serviço? Presta sim, mas para quem? Para ele mesmo. Então quando Deus diz que nós não devemos ter outro Deus além dele, o nosso Senhor está dizendo, se alguém presta serviço para você, esse alguém sou eu, o Deus que te criou, o Deus que te gerou, o Deus que te formou, o Deus que te chamou. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala da questão da adoração no serviço, e ele diz o seguinte, que quando nós nos reunimos, vai lá, pega a sua Bíblia, livro de Colossenses, capítulo 13, versículo de número 16, e aqui você vai poder pautar para o seu adolescente o serviço da adoração. E você vai colocar ele dentro da adoração, e ele vai ver a importância de ele então adorar a esse Deus e não aos falsos ídolos. Por exemplo, quais são os 3 maiores serviços da adoração? Primeiro, Paulo disse que nós temos que nos reunir, e quando nós nos reunirmos, nós temos que nos admoestar uns aos outros. De que forma? Com salmos, com cânticos espirituais e com hinos. Olha que interessante. O apóstolo Paulo vai dizer então que quando nós nos reunirmos, nós temos que falar uns aos outros, com salmos, com hinos e com cânticos espirituais. E agora, brevemente, um subsídio para ti. Anota aí, professor. Pega a dica que eu vou te dar. Você começa a falar sobre adoração. E você começa a falar na seguinte maneira. Salmos. Por que o apóstolo Paulo ele começa falando sobre salmos? Simples, porque salmos fala do grande amor de Deus. Você vai encontrar em todos os salmos da Bíblia Deus falando acerca da grandiosidade dele. Você não vai encontrar um salmo na Bíblia que fale sobre a grandiosidade de homens. Então o grande que tem que ser exaltado na vida do nosso adolescente é o Senhor. Então o apóstolo Paulo começa dizendo que nós temos que começar a liturgia dos nossos cultos
cantando salmos, porque quando nós conversamos a respeito dos salmos, nós estamos engrandecendo a figura do nosso Deus. Você vai ver que ele fala ali, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor. Então nós vamos começar a contextualizar com o nosso adolescente que o ídolo, ele tem aquele momento de euforia em cima de um palco, em cima de um ambiente que ele foi proposto para ele, mas é aquilo ali e acabou. Mas agora quando nós começamos a falar do nosso Deus, nós vamos ver que é continuamente. Esse Deus vai estar conosco, nos abençoando na nossa vida. Então vamos começar a nossa aula, quem sabe, uma dica aí, você começa já salmodiando na tua aula. E você vai ver que pelas grandiosidades de Deus na vida do teu adolescente, ele vai se sentir muito alegre. Agora o apóstolo Paulo continua dizendo o quê? Que além dos salmos, também nós temos os hinos. Por que hinos? Hino, você vai pegar esse adolescente e ele está na fase escolar, você vai perguntar para ele, por exemplo, se ele estuda em escola pública, se ele nunca esqueceu o caderno em casa. E aí a professora lá na escola pública ofereceu para ele o quê? Um caderno da rede pública. E no caderno da rede pública tem ali na contracapa do caderno hino, o hino nacional. Na semana cívica, eles são obrigados a cantar também hinos cívicos, hino da bandeira, hino nacional, hino do Rio Grande. Por que hino? O apóstolo Paulo sabia do que estava falando, porque o hino, ele traz à memória o quê? A pátria. Então o apóstolo Paulo está dizendo que quando nós cantamos hino, nós falamos da pátria. Então traga o teu adolescente para cantar hinos e diga para ele que ele não é daqui, que ele é um peregrino nessa terra. E aí você vai conseguir incutir na vida dele também os hinos da harpa. Por exemplo, você pode cantar, e é um exercício que você pode fazer com o seu adolescente, o hino que diz o seguinte: sou peregrino na terra, e longe estou do meu lar. Então você vai falando para ele que o ídolo vai cantar e vai trazer as emoções dele, vai trazer. Mas quando nós cantarmos hino, não através de um ídolo, nós vamos chegar mais próximo de Deus e vamos conscientizar ele de que ele não é daqui, que ele é peregrino na terra. E para finalizar, o apóstolo Paulo diz o quê? Que nós temos que cantar então cânticos espirituais. Por que espirituais? Porque nós vamos cantar a pessoa do Espírito Santo. E nós vamos pedir para ele: Espírito Santo, venha até mim. Então na sua aula, você pode finalizar a sua aula e fazer esse exercício cantando com o seu adolescente: Espírito, Espírito. E quando você chamar a pessoa do Espírito Santo para a tua aula, você vai ver que ele não é um ídolo, ele é uma pessoa que vai estar com ele todos os dias da sua vida até a consumação do século. Então você vai ver que a lição ela está repleta de bons exemplos. Mas eu orientaria você, com esse subsídio, que você trouxesse o seu aluno verdadeiramente para a questão da adoração. A adoração é serviço. E o serviço que os ídolos prestam é um falso serviço. Agora, o verdadeiro adorador, ele primeiro, ele alegra o coração, porque ele sabe que Deus, através dos salmos, é o grande. Segundo, ele não se esquece que ele não é daqui, porque ele começa a cantar hinos, e os hinos vai lembrar que ele não é daqui. E terceiro, ele vai chamar a pessoa do Espírito Santo para perto dele, e através da pessoa do Espírito Santo, nós vamos ser conduzidos ao céu no grande dia do soar da trombeta. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro e espero que você tenha gostado e anotado aí. Se não anotou, repete o vídeo e até mais o próximo subsídio da nossa Escola Bíblica Dominical.